Voyage 86 pela metade da WhatsApp. Não é? E chegou na outra semana, liguei para ele, ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada. No outro dia, nada, o cara desapareceu. Eu acabei de fazer uma pergunta para ele. O dinheiro que ele tem para colocar no negócio, também tem. Só que o banqueiro também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Só tem um problema. O que você pode trazer a mais nesse negócio? Esse é o ponto. Isso chama Smart Money. Aí, vamos falar disso para essa galera. Vai lá, no chá da tarde. Vamos falar de Smart Money, né? Vamos, de Smart Money. Smart Money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro. De repente, o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp, em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha, e tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86, o ano era 1995. Então, já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou, beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara, tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp, você. Ia ser meio a meio. Mas na época valia... Esse carro dele, eu acho que valia uns $8.000 na época. É mais ou menos isso, 48 mil reais na época. Enfim, mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana. Vai começar, a brincadeira vai começar, o contador preparou os documentos para você assinar na meia. Voyage 86 pela metade da WhatsApp. Não é? E chegou na outra semana, liguei para ele, ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada. No outro dia, nada, o cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vender. Vou perder um Voyage. Vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólar. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Estou com medo. E aí o cara ficou com medo. Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Se fosse vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui para cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por $500 milhões em 2013. Então imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia. Ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara. Eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então, o que acontece? Smart Money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque, por conta desses anos todos fazendo, sabe, esses anos todos fazendo, esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas, a gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá, não é? Nos últimos 4 anos a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer. O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então, esse conhecimento sobre o negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O Smart Money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo,
eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por 500 milhões de dólares. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage? Um Voyage por 250 milhões de dólares. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer. Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital O intelectual. smart, então, é o inteligente. O que é esse negócio? Se o cara só coloca o dinheiro, mesmo que o juro seja mais baixo que o do banco, não é interessante. Por quê? Porque esse cara pode virar um peso para o negócio. E brasileiro tem um problema, isso não é da nossa cultura. A gente não sabe fazer seleção de gente. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é selecionar pessoas. Eu chamo isso de o quinto pilar da vida.